Fala, seus loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo, um vídeo de domingo, um vídeo diferenciado dos demais que estão acostumados a verem aqui, mas desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Galera, o nosso primeiro nome da lista, que ocupa a posição de 10º jogador no nosso top 10, é o meio-campista Wagner. Vai lembrar que no fim da década passada, o meio-campista foi um dos pilares do time que foi finalista da Libertadores de 2009, aquela Libertadores que escapuliu pelas mãos do Cruzeiro. Mas, como o Wagner fez um excelente campeonato, ele foi vendido para o Lokomotiv Moscou da Rússia por 9 milhões de euros. Galera, uma bolada, né? Uma das grandes transferências da história do Cruzeiro e por isso ocupa o nosso top 10 por aqui. Vai lembrar que algumas pessoas da nova geração não vão lembrar do Wagner, no máximo já ouviram falar sobre ele, mas o pessoal que acompanha o Cruzeiro há mais tempo tenho certeza que lembra assim da excelente campanha que o Wagner fez pelo Cruzeiro na Copa Libertadores de 2009. No nosso nono nome da lista, eu estou falando do flecheiro azul Marcelo Moreno. Entre idas e vindas do Cruzeiro, o atacante já marcou 44 gols e é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro. Tenho certeza e convicção que o Marcelo Moreno irá passar o Arrascaeta, sim, ainda nessa temporada, irá ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro. Na primeira vez que o Marcelo Moreno deixou o Cruzeiro, o boliviano foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 9 milhões de euros e por isso ocupa a nossa nona posição aqui no nosso top 10. O Moreno é um ídolo do Cruzeiro, já foi, voltou em 2014 para ser campeão brasileiro, voltou agora na construção de um novo Cruzeiro. O Moreno é uma peça fundamental em toda a história do Cruzeiro. Está marcado o seu nome e ele vai sim ultrapassar o Arrascaeta e o seu nome vai ficar cada vez mais marcado na história do Cruzeiro. Agora o nosso oitavo jogador da lista, estou falando do zagueiro Wallace. Muitos aqui não irão recordar que o Wallace teve uma passagem pelo Cruzeiro. Por quê? Ele jogou muito pouco. Recentemente ele foi revelado e já foi vendido automaticamente para o Braga de Portugal em meio a 2014, no meio de ano de 2014. A negociação bateu 9 milhões de euros, ou seja, uma grande pancada. Não tinha como o Cruzeiro recusar essa proposta. Hoje o jogador atua pela Lazio da Itália e eu pessoalmente tenho uma expectativa que ele cresça mais ainda na Europa. Começou em Portugal no Braga, onde o Braga não disputa muito para vencer o Campeonato de Portugal, já que tem o Benfica e o Porto. Aí foi para a Itália, agora a Itália está na Lazio. Também acredito que a Lazio não disputa para campeão, no máximo vaga. Lá na Itália quem disputa é a Napoli e a Juventus. Eu acredito que ele possa subir de patamar e disputar com um time que dispute realmente o título do campeonato. O nosso sétimo nome da lista é um jogador mais recente. Estou falando do uruguaio Georgian de Arrascaeta, que foi uma das vendas mais polêmicas da história do Cruzeiro, mas também foi uma das mais caras e por isso está aqui no nosso top 7. O uruguaio deixou a Raposa após 4 temporadas em BH. Ele foi essencial nas conquistas nacionais de 2017 e 2018 e também se tornou o estrangeiro com mais gols pela história do Cruzeiro, com 50 gols marcados. Acredito sim que o Marcelo Moreno irá passar o Arrascaeta em breve. No começo de 2019, ele assinou com o Flamengo, que pagou cerca de 13 milhões pelo atleta. Galera, dentro de campo, eu não podia reclamar nunca do Arrascaeta, porque ele jogava muito. Claro, se ele quisesse ter saído, eu preferia que ele tivesse saído pelas portas da frente do Cruzeiro e não pelas portas do fundo, como ele preferiu fazer. Mas, dentro de campo, o Arrascaeta marcou o seu nome na história. Eu agradeço aí, 2 Copas do Brasil, saiu no momento certo, viu que tinha bagunça assim dentro do Cruzeiro e foi para o Flamengo. Arrascaeta, muito obrigado, ainda assim encheu os cofres do Cruzeiro, mesmo não adiantando muito, porque a gestão da época não sabia o que era economizar dinheiro, não sabia o que era guardar dinheiro e só gastanças e gastanças. O nosso sexto colocado da lista é o volante Lucas Silva, que hoje atua no Grêmio de Porto Alegre. Esse jogador foi outro que se destacou em 2013 e 2014 e deixou o clube em 2015. Foi vendido aí para o Real Madrid por 13 milhões de euros, uma proposta gigantesca, uma proposta irrecusável para o Cruzeiro.
O jogador que eu tinha muita expectativa era o Lucas Silva, um cara que tinha um passe refinado. Ele pegava a bola na defesa, abria um lançamento direto para o ataque. Era um jogador que eu tinha muita expectativa. Se em 2014 você me perguntasse, Camarote, onde é que o Lucas Silva vai estar em 2020? Eu iria imaginar, cara, o Lucas Silva vai ser ídolo do Real Madrid, seleção brasileira, mas em vez disso, o Lucas Silva fez muito melhor. Ele voltou ao Brasil em 2017 e foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2017 e 2018. Muito melhor do que ter sido ídolo lá no Real Madrid, foi ele ter voltado para dar mais 2 Copas do Brasil, sendo titular do Cruzeiro. O nosso quinto colocado da lista é o atacante Fábio Júnior. Revelado pelo clube, o atacante foi negociado com a Roma em 99 por cerca de 15 milhões de dólares. O jogador ainda retomou ao Cruzeiro em 2000 por empréstimo e marcou um dos gols da final da Copa do Brasil do ano 2000. Galera, o ano que o Cruzeiro foi campeão sim da Copa do Brasil, e o Fábio Júnior foi muito importante. A Roma, além de encher os cofres do Cruzeiro com 15 milhões de dólares para o Cruzeiro montar um elenco bom, ainda voltou e emprestou com o Fábio Júnior para ele fazer um gol na final. Ou seja, a Roma é um grande parceiro do Cruzeiro. Muito obrigado, viu, Roma? Tá de parabéns, continue assim. E o Fábio Júnior, confesso, galera, não foi muito da minha época. Eu era muito novo e o futebol para criança não é prioridade. A gente tem que se divertir, mas sei sim da importância que o Fábio Júnior teve naquela Copa do Brasil, porque ele marcou história. E isso marcou que a nossa geração ficasse sabendo do que ele já fez no passado. O nosso quarto nome da lista, esse sim eu conheço bem, que é da minha época, já acompanhava muito o Cruzeiro. O Ricardo Goulart foi um dos enormes destaques do bicampeonato do Cruzeiro. Galera, só de ouvir o nome Cruzeiro e Ricardo Goulart, eu já fico feliz. Se você cita então Cruzeiro, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, dá até vontade de dormir para sonhar de novo com essa dupla que fazia mágica no meio de campo do Cruzeiro. Vale lembrar que em janeiro de 2015 o jogador foi vendido ao Guangzhou Evergrande da China por cerca de 15 milhões de euros. Uma proposta irrecusável. O Cruzeiro não tinha como recusar uma proposta de tamanho valor. O jogador foi para a China, tá lá até hoje. Só para você ter ideia, esse time chinês tem tanto dinheiro que o Ricardo Goulart recebe mais de R$1 milhão mensais. E já tem 5 anos que ele está lá e o time chinês continua pagando seus salários. E o Ricardo Goulart ainda espera um retorno dele um dia. É um jogador que ainda não está velho, mesmo passado do tempo. Um jogador que ainda tem muita lenha para queimar. Gostaria muito que o Ricardo Goulart, depois que voltasse da China, voltasse diretamente para o Cruzeiro. O nosso terceiro nome da lista é o meio-campista Everton Ribeiro. É um grande jogador, todo mundo sabe, foi bicampeão pelo Cruzeiro. Alguns falam que Ricardo Goulart jogou mais que o Everton, mas, na minha sincera opinião, o Everton Ribeiro era o maestro no meio de campo. Ele foi uma peça mais fundamental do que o Ricardo Goulart. E após liderar o Cruzeiro nessas campanhas vitoriosas, o Everton foi negociado ao Al-Ahly dos Emirados Árabes por 5 milhões de euros em janeiro de 2015. Galera, só para você ter noção, o Cruzeiro negociou o Ricardo Goulart também em janeiro por 15 milhões, negociou também em janeiro o Everton Ribeiro por 15 milhões. Em um só mês, o Cruzeiro lucrou 30 milhões de euros, um valor absurdo. Eu acho que em toda a história do Cruzeiro, ele nunca lucrou tanto em apenas um mês. Vale lembrar que ele foi vendido ao Al-Ahly dos Emirados Árabes, ou seja, Emirados Árabes você pega, tem muito dinheiro por lá. É um mercado difícil de recusar proposta. O Cruzeiro tá com esse jogador, hoje ele está no Flamengo, já ganhou o Brasileiro, 2 vezes pelo Cruzeiro, 1 pelo Flamengo, já ganhou Copa Libertadores, já devia estar na seleção brasileira, porque o que esse cara joga é um absurdo. Esse cara é um maestro dentro de campo, é o Everton Ribeiro. Bate uma dor no coração quando eu vejo ele jogando na telinha da televisão e não é pelo Cruzeiro. O nosso segundo colocado é um jogador que está bastante queimado com a torcida celeste, mas isso nem sempre foi assim. Após ser contratado ao América em 2004, o Fred marcou 68 gols em 71 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro. Esses números extraordinários fizeram que o Lyon da França, em 2005, desembolsasse cerca de 15,6 milhões de euros pelo jogador, uma proposta irrecusável pelo Fred, era uma promessa. O Fred vingou, galera? Vingou sim, porque quando ele foi para o Lyon, ele foi campeão por lá, ele voltou, foi campeão praticamente de tudo aqui no Brasil. O Fred é um jogador que marcou a sua história. Claro, ele começou a desandar depois que saiu do Fluminense, veio para o Atlético, depois para o Cruzeiro, aí a idade já estava mais avançada, o Fred começou a desandar, mas no seu auge, o cara já marcou história, o cara já foi tantas vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro que já perdi a conta. O Fred tem sim uma história, um marco muito importante na história do futebol brasileiro.
O nosso primeiro colocado da lista, o nosso campeoníssimo, é um jogador que infelizmente eu não vi jogar porque não era da minha época. O jogador foi revelado pela Raposa em 97 e foi rumo a Barcelona, nada mais nada menos que o gigante Barcelona. Em 2000, após ter marcado o gol do título da Copa do Brasil naquele ano, a transação do jogador chegou a 18 milhões de dólares, outra proposta irrecusável ainda mais naquela época. Em 2006, o atleta retomou ao Cruzeiro, mas teve passagem apagada. Hoje o jogador já está aposentado. Esse é o nosso campeoníssimo Giovani, 18 milhões de dólares. É uma transação muito cara. Um jogador que jogou muito naquela Copa do Brasil. Infelizmente, quando voltou em 2006, não teve a mesma passagem. A expectativa era grande, mas o jogador já tinha marcado a sua história aí em 2000 e não precisava mais disso. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Deixe aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e espero vocês no próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.